Vamos dar início à primeira aula do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. E essa aula ela foi elaborada para aqueles que desejam prestar o concurso para a Guarda Municipal Civil. E vamos iniciar lendo uma frase para reflexão. Para chegar onde poucos chegam, tem que se fazer o que muitos não fazem. Então vamos fazer a diferença, vamos se dedicar para que assim nós consigamos atingir os nossos objetivos. Então a primeira coisa que você precisa saber a respeito dessa lei é que ela é uma lei federal com status de lei ordinária e regulamenta o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Artigo 144, caput, diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, incolumidade. O que significa essa palavra, incolumidade? Essa palavra significa segurança, proteção. Tá bom? Então, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção. A proteção de quê? De seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Uma observação importante a ser feita aqui é que, ao entrar em vigor, essa lei estabeleceu um prazo de 2 anos para que os municípios pudessem se adaptar às suas normas a essa lei, caso tivesse algumas disposições em contrário. Dando continuidade, as guardas municipais são instituições de caráter civil, uniformizadas, armadas conforme previsto em lei. Então, se cair na sua prova qualquer coisa a respeito, as guardas municipais são uma instituição de caráter civil, uniformizadas, armadas conforme previsto em lei. Incumbe às guardas municipais, ou seja, é de responsabilidade, cumpre às guardas municipais a função de proteção municipal preventiva, isso é importante, preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Por que ressalvadas essas competências? Porque a União, os Estados e o Distrito Federal, eles têm competência sobre o município. Então, as guardas municipais não foi criada, não veio para suprimir essas competências. Por isso que a lei fala, ressalvada, exceto as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Agora nós vamos falar a respeito dos princípios. São princípios mínimos. Quais são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais? Então, vamos lembrar aí do famoso PPPCU. A dica que eu dou para você é o seguinte, que você possa memorizar proteção, preservação, patrulhamento, compromisso e uso. Então, gravando essas primeiras palavras, vai facilitar para que você possa lembrar no momento da prova, quando te for exigido esse conhecimento. Então, quais são os princípios mínimos? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Então, a banca, o que ela faz para confundir o candidato? Aqui no item patrulhamento preventivo, ela vai trocar essa palavra preventivo por ostensivo. Então vai colocar patrulhamento ostensivo. Vai estar errado a alternativa. Se ele trocar para patrulhamento repressivo, mesma coisa, vai estar errado. O que diz a lei é o seguinte: patrulhamento preventivo. Outra maneira que a banca usa para poder confundir um candidato é trocar a palavra progressivo, uso da força progressivo. Então ele vai colocar irrestrito, vai colocar uso irrestrito da força, ou
utilizar a palavra abusivo, colocando uso abusivo da força. Então fique atento para não cair nessas pegadinhas das bancas. Agora vamos falar das competências. A lei fala sobre a fala sobre competência geral e competência específicas. Hoje na nossa aula nós vamos falar somente a respeito da competência geral. Então é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. A respeito dos bens aqui mencionados, eles abrangem os bens de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Então trouxemos aqui alguns exemplos do que seria bens de uso comum. Seriam os rios, mares, praias, estradas, ruas, praças e etc. Bens de uso especial são edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, tais como escolas públicas, postos de saúde, hospitais, agências dos Correios, do INSS, entre outras. Bens de uso dominiais são aqueles que, apesar de constituírem o patrimônio público, ou seja, patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico, ou seja, prédios públicos desativados. Então chegamos ao fim do nosso conteúdo da primeira aula. O que vamos fazer agora? Nós vamos ver algumas questões que já caíram em prova a respeito desses assuntos, desse conteúdo que nós acabamos de aprender aqui, uma maneira de fixar, de você saber como a banca ela requer o conhecimento do candidato nessa matéria. Então a primeira pergunta é: a Guarda Municipal é um órgão civil, um órgão militar, uma corporação policial, uma pessoa jurídica? Então lá no início da aula eu ressaltei a respeito dessa importância que poderia cair na sua prova. A Guarda Municipal é um órgão civil. Percebe-se aqui que a banca trocou instituição, a palavra instituição, por órgão, mas essas palavras são sinônimas. Então, perfeitamente o gabarito letra A. Segunda questão: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, patrulhamento ostensivo das rodovias, execução de atividades de defesa civil, polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, também foi falado em aula o gabarito letra A, que falou lá, foi até destacado em outra cor, a palavra proteção de seus bens, serviços e instalações. Essa resposta se encontra no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Terceira questão. Segundo o artigo 3º da Lei Federal 13.022 de 2014, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto. Temos que ficar atento com essa palavra, exceto. O que a banca requer do candidato aqui? Ela quer saber quais dentre essas alternativas não são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Então vamos ver? Esse aqui é para lembrar lá do PPPCU. Então, letra A: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento ostensivo e compromisso com a evolução social da comunidade. Então, se você prestou atenção na aula, você com certeza vai saber a resposta correta para essa pergunta: qual não faz parte, qual item, qual letra que indica que não faz parte do princípio mínimo de atuação das guardas municipais? Então, gabarito letra C, patrulhamento ostensivo. Lembra lá que
insistir em falando que a Lei 13.022 ela fala sobre patrulhamento preventivo. Última questão. Os bens aos quais se destina a proteção da Guarda Municipal incluem a. Apenas os de uso comum e de uso especial, apenas os de uso especial e os dominiais, os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Os de uso comum, os de uso especial, os de uso dominiais e os bens privados. Então, qual alternativa está certa? A alternativa correta, o gabarito da questão, é a letra C. Os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Então chegamos ao término da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.